A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Meu amado, minha amada, graças a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 4 a seguir, que nos diz assim: E caindo ele dizia, e caindo ele em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse ele: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Meu amado, minha amada, essa mensagem vem aos nossos corações para nos falar. Sim, já falou comigo e falar também com você. Quem persegue você não está perseguindo você, mas está perseguindo o próprio Deus. Glória a Deus, porque é o Senhor que peleja por nós. Sim, é o Senhor que peleja pelaqueles que Ele chamou e constituiu filhos, porque o Pai é aquele que protege o seu filho, né? Glória a Deus. Aqui nos fala de Saulo de Tarso, quando perseguia os cristãos, mas quando ele encontrou com Jesus, ele entendeu que aqueles cristãos tinham dono, que aquelas pessoas que serviam o Senhor tinham dono, e ele também passou a servir esse mesmo Deus e saber que ele também tinha um dono. Glória a Deus. Você tem dono, meu amado, minha amada. Muitas vezes tem pessoas que olham e veem você sozinho, pensam que não tem ninguém por você, mas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são aqueles que estão com você em todos os momentos, né? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você é filho de Deus e filho amado. Glória a Deus por esta palavra. Aqui o Espírito de Deus falando, né? O Senhor falando, né? Com Saulo, que ele perseguia a igreja, Saulo, mas era o próprio Deus que ele estava perseguindo. E ali, naquele momento, Saulo começa a sua convenção a Deus. Porque, meu amado, minha amada, essa história de pau que nasce torto, não. Ele só fica torto, né? Pau que nasce torto, o ditado diz pau que nasce torto permanece torto, mas ele só permanece torto se ele não encontrar com Jesus, porque quando ele encontrar com o Senhor Jesus, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. Então não desista de orar pela sua casa, não desista de orar pelo aquele amigo que está em situação difícil, preso no mundo dos vícios. Não desista de orar por ninguém, porque o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Paulo, né, que antes era chamado por Saulo, que ele tinha 2 cidadanias, era um homem que perseguia a igreja, mas quando ele encontrou-se com Jesus, ele passou a ser um dos cristãos. E agora ele passou a ser perseguido pela palavra de Deus. Glória a Deus. Então, como diz aqui um dos títulos, o perseguidor da igreja passou a ser perseguido, porque ele entendeu que Jesus é o dono da vida. É o Senhor Jesus que cuida de todas as coisas e ele que é o dono de todos aqueles que o servem, né? Glória a Deus. Então, veja que palavra maravilhosa para os nossos corações nessa noite. Descanse, o Senhor está com você. Aqueles que lhe perseguem, não perseguem você, mas perseguem o próprio Senhor, e é o próprio Senhor que se levantará em seu favor para lhe dar a vitória. Glória a Deus. Isaías nos diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperarás, e toda a língua que se levantar em juízo contra ti, tu as condenarás. E ele conclui o versículo dizendo: esta é a herança dos servos do Senhor. Então, glória a Deus, as promessas de Deus se cumprem na vida daqueles que obedecem a sua palavra, que mesmo fraquinho e às vezes caindo, mas estão servindo ao Senhor. Então, as promessas de Deus é para aqueles, né, que são servos do Senhor. Então, creia que nenhuma ferramenta preparada contra você vai prevalecer. Nenhuma língua que se levantar contra você e contra a sua casa também prosperará. Porque o Senhor sabe onde está o erro, o Senhor sabe onde está o engano, e o Senhor é o Deus que bota todas as coisas no lugar. O Senhor tratara com Saulo, e a palavra de Deus nos diz que Saulo dali se levanta, cego, guiado, né, pela mão daqueles moços que estavam com eles, e a palavra de Deus nos diz que depois, né, passa ali 3 dias jejuando. E o Senhor fala com Ananias para ir até Saulo, orar para que Saulo recupere a visão e assim passe
também possa ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Ananias, a princípio, não quer ir, porque ele sabia da fama de Saulo. Mas, quando o Senhor manda, meu amado, minha amada, nós devemos obedecer. E Ananias também obedeceu à voz do Senhor, porque o Senhor disse para Ananias que Saulo era um vaso escolhido. Então, você também é um escolhido de Deus, sim. Nenhuma pessoa que nasce na terra nasce sem propósito. Mas o que temos que fazer, né? Nos esforçarmos para cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos trouxe a essa terra. Então, veja que o Senhor está falando com pessoas a seu respeito, para que essas pessoas venham também lhe abençoar, assim como Ananias, usado por Deus para abençoar Saulo. Quando Ananias ora, aquela cegueira cai dos olhos de Saulo e ali Saulo é batizado. Então, meu amado, minha amada, receba essa palavra essa noite. O Senhor está com você. O Senhor é o Deus que levanta pessoas para lhe ajudar, para lhe abençoar. E Ele é poderoso. Ele cuida da sua igreja. Ele cuida daqueles que confiam nele. Então, permaneça confiando e adorando, porque o Senhor, Ele é com você. Glória a Deus. Ele é contigo e em nenhum momento lhe deixará sozinho. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Abençoa grandemente cada um dos teus filhos, livra de todo acidente do corpo e da alma e dai-nos uma noite de paz, para a glória do teu nome. Amém. Um forte abraço a todos, fique na paz do Senhor.